E aí, meu povo, Lorde falando. Hoje vai ser a revisão da aula 16 à aula 20. Tem um link na descrição do vídeo com as respostas da tarefa 20. Então já corrige a sua tarefa e aproveita para deixar o like no vídeo. Sem mais delongas, vamos para a aula. Começando com a frase do dia. Precisamos começar sozinhos algumas batalhas. Ao longo do caminho, outras pessoas se juntarão a nós. Mantenha-se confiante e siga firme. Explicações. Aula 16. How much é usado para falar quanto em perguntas, mas para coisas que não se pode contar. Exemplo: How much do you like me? Quanto você gosta de mim? Did é o passado do do, e ele é usado para deixar a frase no passado ou pergunta no passado se ele vier no começo da frase. Quando usado como pergunta, os verbos dentro da frase ficam normais. Exemplo: Did you go there? Você foi lá? Didn't é a versão contraída do did not, e é usado para deixar a frase no passado e negativa ao mesmo tempo, podendo deixar a frase em pergunta negativa no passado se vier no início da frase. Lembre-se que os verbos no passado são iguais para todos os sujeitos. Aula 17. Somebody é usado apenas em frases afirmativas. Anybody é usado em frases negativas ou perguntas. Nobody é usado em frases afirmativas, mas com o uso do nobody ela fica negativa. Aula 18. Would é um verbo especial e por isso não precisa do auxílio do do ou did, e ele pode ser usado para fazer perguntas ou no meio da frase para mudar o significado dos verbos. De forma simples, ele acrescenta oria no final dos verbos. Exemplo: I would like to go home. Eu gostaria de ir para casa. Wouldn't é a versão contraída do would not. Ele funciona da mesma forma que o would, mas deixa a frase na negativa. Exemplo: Wouldn't you like to go home? Você não gostaria de ir para casa? Aula 19. Can é o verbo poder, e ele é um verbo especial que não precisa do auxílio do do ou did. Pode ser usado para fazer perguntas se vier no início da frase, pode fazer frases negativas ou perguntas negativas se o not vier depois dele. Ou seja, can't é a versão contraída do cannot. Could é o passado de can e couldn't é o passado de can't. Ele é usado da mesma maneira do can ou can't, a diferença é que ele deixa a frase no passado. Aula 20. Who pode ser usado para fazer perguntas e quando usado geralmente não precisa usar o do ou did como auxiliar, pois não apresenta sujeito. Mas caso tenha um sujeito, é necessário usar o auxiliar. Exemplo: quem ele prefere? Who does he prefer? Quem gosta de você? Who likes you? Percebam que em uma frase tem o auxiliar, pois tem o sujeito ele, e na outra, como não tem sujeito, não tem auxiliar. Essas eram as explicações, então vamos resolver as questões. Pare o vídeo, resolva as questões e só depois disso volte a assistir ao vídeo para ver se acertou as respostas. Questão 1. How much money do you need? Quanto dinheiro você precisa? É uma expressão, how much money, para falar quanto dinheiro, sendo assim, resposta a letra B. 2. Didn't he go to the park yesterday? Ele não foi ao parque ontem? É necessário usar o didn't para deixar a frase no passado e pergunta. Resposta a letra B. He is talking to somebody. Ele está conversando com alguém. Como é uma frase afirmativa e a tradução é alguém, só poderia ser somebody. Resposta a letra A. 4. She isn't talking to anybody. Ela não está conversando com ninguém. Em frases negativas, só se usa o anybody. Resposta à letra B. 5. Isn't she talking to anybody? Ela não está conversando com alguém? Em frases interrogativas, só se usa anybody. Resposta à letra B. 6. Nobody likes to eat cake. Ninguém gosta de comer bolo. Apenas o nobody é usado em frases afirmativas, mas deixa elas na negativa. 7. Would he go to school with me? Ele iria para a escola comigo? Das respostas, a única que se encaixaria nessa questão é a letra A. Do não é usado para a terceira pessoa e se colocar o is no início a frase fica sem sentido. Por isso a única resposta que encaixaria é o would. 8. We can't work with you. Nós não podemos trabalhar com você. We can work with you. Nós podemos trabalhar com você. Pode ser tanto a resposta A como a resposta B. Só a letra C que não encaixaria. Se quisesse usar o like, precisaria colocar o to após ele. 9. Who is him? Quem é ele? A única resposta que pode ser usado é a letra B. Lembre-se que quando se usa o verbo to be, não precisa usar o do ou did como auxiliar.
10. Could I do that for you? Eu poderia fazer isso por você? Can I do that for you? Eu posso fazer isso por você? Pode ser usado tanto a letra A como a letra C nessa resposta. Com isso terminamos de resolver as questões e terminamos o conteúdo do básico do inglês. Espero que tenha aprendido muito nessas 20 aulas.